Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube das 4h47. Esse clube aqui que a gente iniciou ele e só Deus sabe o dia que a gente vai parar. Por que eu te falo isso? Porque enquanto meu coração bater, enquanto eu respirar, às 4h47 da manhã eu vou estar aqui lendo o nosso manual de instrução chamado Bíblia Sagrada. A Bíblia que eu estou lendo é uma King James. E vamos lá, vamos começar para mais um dia de leitura. Eu venho evoluindo muito com a Bíblia e para mim tem sido muito bom essa experiência de poder estar com Deus, poder conversar com Deus todos os dias, poder trocar uma ideia nova com Deus e poder entender um pouco do que aconteceu, tá? Então, ontem a gente parou em Gênesis, capítulo 47, versículo 27, o pedido de Jacó a José. Vamos começar, moçada? Muito bem-vindo a todos vocês que estão entrando agora. Deixem seu like, não esqueçam de compartilhar. Comentem também, deixem a sua opinião, a sua visão, a sua forma de enxergar o que eu estou lendo aqui. É muito massa o que tem acontecido aqui comigo, tá? Na terra. O que a gente tem fazendo aqui fazendo aqui no reino é fantástico, tá bom, moçada? Vamos lá, vamos iniciar? Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen. Eles tinham posses ali, e cresceram e se multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se agora eu encontrei a graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito. Mas quando descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: Eu farei como tu disseste. E ele disse: Jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. O que acontece, pessoal? Por que ele pediu: Coloca tua mão debaixo da minha coxa? Eu não sei se vocês sabem. A parte mais massa foi o seguinte: Jacó caiu na pancada com o anjo. Vocês sabem disso? E ele ficou a noite inteira na porrada com o anjo do Senhor. E a noite inteira. E não sei se vocês sabem, antes de tudo isso, Jacó era medroso. Jacó fugiu da sua terra lá no passado para fugir do seu irmão, porque ele tinha medo que seu irmão o matasse. Entenderam? Então o que aconteceu? O anjo na pancadaria a noite inteira, eles viraram a noite na pancadaria. E quando estava amanhecendo, o anjo do Senhor tinha cansado. E o anjo foi lá e deslocou a coxa dele. Então, e aí deslocou a coxa dele e não aguentou mais andar para brigar. O anjo falou: Não, para mim chega, basta, chega aqui. Então a coxa virou algo sagrado, muito massa daqui. Um homem covarde brigar com o anjo do Senhor a noite inteira. E aí o que isso mostra pra gente? Ninguém consegue vencer quem nunca desiste. E aí? Quem é você? Você é aquele que nunca desiste? Ou a primeira turbulência você já está saindo fora? Eu sou aquele que nunca desiste. Eu fui chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. E você? Bora continuar? Então assim, Jacó, depois dessa briga com o anjo, ele foi chamado por Deus de Israel. Israel. E aí eles foram habitar na terra do Egito, mas ele falou pro filho dele o seguinte, que era José: José, quando eu morrer eu não quero ser enterrado aqui, tá? Eu quero que você me enterre lá na minha terra. Faz esse juramento para mim, coloca a tua mão debaixo da minha coxa e me jura isso. E José jurou isso daí para ele. E assim foi feito. Jacó abençoa Efraim e Manassés. E aconteceu depois destas coisas que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre sua cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que eu te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti por possessão eterna.
E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que geraste depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome que teus irmãos na tua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele. E ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com sua face em terra. E José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, e em direção à esquerda de Israel, e Manassés à sua mão esquerda, e em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes, e permita que meu nome seja colocado neles e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. E quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão do seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. E Israel disse a José: Eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais do que teus irmãos, que eu tirei da mão dos meus amorreus com a minha espada e com o meu arco. Profecia de Jacó para os seus filhos. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reúne-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reúne-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Ruben, tu és o primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não serás superior, porquanto subiste a cama de teu pai, e então a contaminas-te. Ele subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade, são em suas habitações. Ó minha alma, não entre no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia. Porque na sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de um leão. Da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão.
e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha a Siló. E a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira e o filhote da sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos, e ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e tornou-se um servo de tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela sua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Azer, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele, e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos de Deus, poderoso de Jacó. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com suas bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênçãos dos peitos e do útero. A bênção de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Para vocês entenderem, tá? Muito obrigado, Catriel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá? Aqui a parte mais engraçada é o seguinte: Jacó conhecia todos os seus filhos. Igual nós, que somos pais, que somos mães, conhecemos cada um dos nossos filhos, conhecemos o coração deles. Então ele chegou e falou o que cada um seria nessa terra e o que quer para eles executarem. E alguns ele ainda deu os conselhos: se liga, viu? Cuidado com o que você está fazendo, não é bom. Cuidado com o que você está fazendo, que daí não é legal. Se liga, esse daqui é mais preguiçosão. Cuidado. Então, assim, ele já foi sempre dando as dicas para cada um deles e onde que eles deveriam chegar, tá? Morte e sepultamento de Jacó. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto foi o que o Pai lhes falou. E os abençoou, cada um de acordo com suas bênçãos, ele os abençoou. Ele lhes ordenou e lhes disse: eu serei reunida ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, e o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, que está diante de Manré, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Eteu, como uma possessão para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua esposa. E ali sepultei Lia. Isso que legal? Foi gerações, né? Várias gerações foi vindo. Abraão foi o primeiro que saiu da terra prometida. Abraão, Leish Lerá. Abraão, vai e conheça você mesmo. Abraão também era medroso. Isaac, não sei se vocês sabem o significado da palavra Isaac, é igual a risos. Porque Abraão gerou seu filho com Raquel, só que Raquel era estéril e tinha 99 anos. E quando Deus falou isso, Raquel fez o quê? Riu. Deus falou: tá bom então. Teu primeiro filho se chamará Risos, porque você riu do Senhor. Incrivelmente, eles foram todos sepultados no mesmo lugar. É um pedido de todos, né? Me sepulte com o meu povo.
A compra do campo e a caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu o espírito, e foi reunido a seu povo. E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele, e beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsassem seu pai. E os médicos embalsaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsados. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Olha só, cara, os egípcios choraram por um hebreu 70 dias. Por um hebreu. Não sei se você sabia, mas os egípcios e os hebreus tinham umas rixas, né? Vai acontecer aqui, vou mostrando para vocês, tá bom? Tá tudo aqui. E quando haviam passado os dias de luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei. No meu túmulo que eu cavei para mim na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciões de sua casa, e todos os anciões da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai. Somente os seus pequenos, seus rebanhos e seu gado, eles deixaram na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros, e era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão, e ali eles choraram com um grande e triste pranto. E ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel-Mizraim, que está além do Jordão. E os filhos lhe disseram conforme eles lhe ordenaram, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprou com o campo para a possessão, de um lugar de sepultamento de Efron, o heteu, diante de Manré. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele para a sepultura de seu pai, após ele ter sepultado seu pai. A morte de José. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José, talvez nos odeie. Olha só o pensamento, gente. Olha só o pensamento. Quantas vezes você tem um pensamento assim que é só da tua cabeça? Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? 90% desses teus pensamentos é mentira. 90% desses teus pensamentos é coisa da sua cabeça. Cuida, viu? Cuida. Muitas vezes você está pensando as coisas aí que nunca vai acontecer, mas você está pensando. E esse pensamento faz mal para você. Vamos ler aqui esse pedacinho, porque já me tocou e eu tive que parar, pô. Vamos lá. Por que os irmãos dele pensaram isso? Porque os irmãos dele colocaram ele para a morte. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Mas José era alguém puro de coração. Para você conversar com Deus, teu coração tem que estar puro. Como assim, Vitor? Eu não estou entendendo. Teu coração não pode ter maldade, não pode ter inveja, não pode ter ganância, não pode ter arrogância, não pode ter espírito vingativo, não pode ter pensamentos ruins, não pode ter ódio. E aí, como que está teu coração? Vamos fazer um combinado hoje? Deixe seu coração puro só hoje. Só hoje. Perdoa. Eu vou ficando aqui com vocês ao longo dos dias. Ainda está muito cedo para eu falar, mas tem umas coisas cabulosas que aconteceram na minha vida. Tem umas coisas muito complicadas que aconteceram na minha vida. E eu dei o perdão. Por isso que minha conversa com Deus era íntima. E ela é constante, ela é todo dia, a toda hora, a todo momento. E eu não tenho medo de nada. Sabe o que é não ter medo de nada? De nada. Eu não tenho medo. Medo não existe para mim, desde que Deus esteja comigo. Se
Só que para Deus estar comigo, o coração tem que estar puro. E aí? Como que está teu coração? A morte de José. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. Eles enviaram mensageiros a José dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamo-te, perdoa a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhe disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temais, eu vos sustentarei e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos. Aqui eu tenho que parar para falar de novo, olha só. O coração estava puro, gente. Vocês não precisam ficar com medo não, meus irmãos. Vocês não precisam ficar com medo. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus me mandou tudo bem. E Deus me mandou aqui na terra para quê? Para salvar pessoas. Para salvar pessoas. E aí a pergunta que eu te faço é: qual que é seu propósito aqui na terra? Qual que é seu propósito aqui na terra? Quem é você e qual que é seu propósito? Me responde só essa. José, ele veio com o propósito dele foi muito claro e estabelecido. Ele ficou 7 anos. Ele falou: vai ser 7 anos de muita abundância e 7 anos de seca. E nos 7 anos de muita abundância ele soube guardar, ele soube poupar, ele soube produzir. E nos 7 anos de seca ele salvou pessoas. Aí você vai me falar assim: Vitor, mas muitas pessoas viraram escravos de José, porque não tinham alimento e tiveram que trabalhar para conseguir esse alimento. Assim é feito na vida até hoje, meu amigo. Se você não trabalhar, se você não executar, se você não guardar, se você não administrar, você vira escravo. Você vira escravo, até hoje. Até hoje. Eu fui escravo por muito tempo, até eu comprar meu título de euforia. Então, para você que não está entendendo isso, fica comigo ao longo do dia. Eu faço uma caminhada, depois que eu saio da Bíblia aqui, eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso aqui para vocês. E José viu os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra, para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levarei os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Só que José era hebreu, tá? Vamos entrar em Êxodo agora. A gente acabou de terminar Gênesis. Você está se arrepiando aí também? É muito pesado aqui essa palavra aqui, ó. Eu vou ler Êxodo para vocês desde o início, tá? Para vocês entenderem. O título Êxodo é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída. Tá? Muitas vezes vocês lêem Êxodo, mas assim, vocês ficam Êxodo. Então Êxodo é saída. Em reconhecimento a um dos principais eventos do livro, a saída do povo de Deus do Egito. Êxodo podia ser considerado o livro central do Antigo Testamento, para registrar a ação de Deus para salvar os israelitas e estabelecê-los como uma comunidade pactual, uma nação escolhida para servi-los e representá-los. Êxodo descreve a escravidão e opressão dos israelitas, a preparação e o chamado de Moisés, o conflito entre Yahweh, o Deus de Israel, e os deuses do Egito. O êxito dos israelitas, seu estabelecimento como nação no pacto do Senhor, sua rebelião, a provisão do Senhor para a continuidade de sua relação, simbolizada por sua presença
tabernáculo que eles construíram para ele. Vamos iniciar Êxodo então, pessoal. Para quem está chegando agora, olá Adriano, seja muito bem-vindo, bom dia. Para quem está chegando agora, moçada, é a primeira vez, aqui a gente está lendo o nosso manual de instrução chamado Bíblia Sagrada. E olha só, eu li tão pouco nesses dias e aprendi tanta coisa nova. Vamos continuar? Israel oprimido. Êxodo capítulo 1. Agora estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José já estava no Egito. E José morreu, e todos os teus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Rameses. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga, com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviços no campo, e em todo o serviço em que os faziam servir era com rigor. Então o que acontece? O rei chegou e não conhecia quem era José. Mudou toda uma geração, eles aí passaram anos, tá, pessoal? Não foi assim em um ano. Mudou toda a geração. Nessa mudança de geração chegou um rei novo que não conhecia quem era José. E ele falou: cara, ó, esses caras aí, esses hebraicos, esses hebreus, eles estão muito maior que a gente, ó. Taca pau neles, dá chibatada neles, faz eles trabalhar. Não quero saber, eu quero que eles construam, 20 horas por dia trabalhando. Faz esses caras trabalhar, porque se vier uma guerra aqui, esses caras vão se unir contra nós. Quero nem saber. Manda eles trabalhar e não tô nem aí. Quero o castelo, quero o prédio, quero isso e quero aquilo. E os caras são muito mesmo, toca o terror aí. Se vira. Então ele escravizou todo o povo de Israel. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome de outra Puá. E ele disse: quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre o assento, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste essas coisas e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes, e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus, e ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo o filho que é nascido deveis lançar ao rio, e todas as filhas preservareis com vida. Então o que aconteceu aqui? O Faraó chegou nas parteiras e falou assim, ó, o negócio é o seguinte: de todas as mulheres hebreias, se nascer um filho homem, mata na hora. Se nascer mulher, deixa viver. Simples assim. E aí ele viu que o trem não estava acontecendo. Ele viu que continuavam nascendo homens e essas crianças não morriam. Ele chegou nas parteiras e falou:
Que palhaçada que essa daqui é? Tá nascendo o filho do homem, tá vivendo. Aí elas mentiram, né? Elas temiam a Deus. Elas temiam a Deus. Putz! Elas temiam a Deus. E elas falavam, cara, ô faraó, quando a gente chega lá, as crianças já nasceu. Não tem nem como a gente fazer nada. As criancinhas já nasceram. Desculpa, mas as mulheres são muito vorazes, elas são muito sagazes, elas têm vida. Mentira. Elas que iam lá e faziam o parto. Só que elas temiam a Deus. E Deus viu isso, sabe o que Deus fez? As abençoou. As abençoou. E aí? Você teme a Deus ou você é aquele que usa o nome dele em vão? Cuidado, viu? Cuidado, viu? Leva as coisas a sério, igual essas parteiras levaram. Deus abençoou elas e deu casa para elas, deu lar para elas. O nascimento de Moisés. Já ouviram falar esse nome? Moisés? É familiar para vocês? Tem um seriado, inclusive, né, no canal aí. Moisés, né? Vamos ler e vamos entender junto aqui? Então, assim, pessoal, para resumir, o povo de José do Egito virou escravo depois de sua morte. José do Egito, que veio como escravo para o Egito, vendido pelos seus irmãos como escravo, que virou governador do Egito, que tomou nações, tomou posse. Depois que ele se foi, com o passar dos anos, seu povo virou escravo. Vamos ver como que se desenrola tudo isso? O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que era menino formoso, ela o condenou por 3 meses. Ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. E suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu uma arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino. E eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. E então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que eu amamente o menino para ti? Fez uma pergunta. E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó lhe disse: Toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela levou a filha de Faraó. E ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés e disse: Porque eu tirei da água. Bom dia, Giovana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Andressa, a paz do Senhor esteja conosco. Aqui eu já travo aqui, gente. Eu já travo aqui porque todos os filhos homens, eles foram condenados à morte. E a mãe de Moisés, ela conseguiu ficar com ele por 3 meses. Passado 3 meses, ela fez uma arca. Olha só que legal. Ela fez uma arca do mesmo estilo que Noé fez uma arca. Mas ela fez uma mini arca. E ela colocou esse menino no rio e deixou que as águas o levassem. E sua irmã foi acompanhando essa arca de longe para ver o que ia acontecer. E uma das servas da filha do faraó achou essa criança. E pegou essa criança e falou: E agora? A gente tem que achar alguém para amamentar ele. E elas sabiam quem que era a mãe. E elas foram chamar a mãe de Moisés para alimentar ele. Só que a filha do faraó não sabia que ela era a mãe. Você imagina? Que loucura, cara. Que loucura, velho. A mãe teve que largar ele no rio para ele não morrer.
ele foi encontrado pela filha do faraó, a filha do faraó precisava de alguém que o amamentasse, a serva foi e chamou quem? A sua própria mãe. E sua própria mãe, quando ela amamentava ele, ela cantava canções de ninar hebreias para ele. Então ele foi crescendo sobre os costumes hebraicos, que era a sua real origem. E a filha do faraó o tomou como seu filho e o criou. Putz! E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. Ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. Ele cresceu sabendo que ele era hebreu, tá? Só o povo que não sabia, mas ele cresceu sabendo que ele era hebreu. E aí ele viu um egípcio ferindo um de seus irmãos, porque, como eu disse para vocês, os hebreus naquele tempo, no Egito, depois da morte de José, passaram a ser tratados como escravos. Como escravos. E aí o que ele fez? Ele sentiu ódio daquilo, né? Ele viu os egípcios ferir os hebreus, um de seus irmãos. Ele olhou para um lado e olhou para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia a injustiça: por que feres ao teu companheiro? E ele disse: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio. Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente esse negócio já é conhecido. Então, o que aconteceu? Quando ele viu no outro dia outras pessoas brigando, discutindo e tudo mais, o cara falou assim pra ele, assim, jogou um verde, né, na verdade. Rapaz, quem te deu aqui o trono de juiz? Você não é juiz não, rapaz. Vai querer me matar igual matou o egípcio no outro dia? Só que ninguém sabia que era ele, jogaram um verde. O que ele fez? Ele falou: rapaz, o povo já está sabendo, a moita vai fechar. Então o que Moisés fez? Vamos para o próximo capítulo. Moisés foge para Midian. Então quando o faraó soube disso, tentou matar Moisés, porque daí ficou sabendo. O faraó ficou sabendo que foi Moisés. Por quê? Porque ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou, entendeu? Então quando o faraó soube, o faraó falou: não, pode ir lá matar Moisés. Ninguém mata um egípcio dentro do Egito. Pode ir lá e pode dar um fim nisso. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. E elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao seu rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram, mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele disse: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: um egípcio nos libertou da mão dos pastores, e também tirou água suficiente para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: e onde ele está? Por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela lhe deu um filho. E ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Então, o que a gente vê aqui, pessoal? Moisés sempre teve um coração muito puro. Mesmo assim, sem ele ter tido toda a origem dele revelada, ele não foi criado juntamente ao pai dele, ele não foi criado juntamente à mãe dele, não todo o tempo todo, né? Só no momento em que ela amamentava ele. Naquele tempo lá, amamentava-se por mais tempo uma criança, ainda mais quando era, por exemplo, assim, a mãe dele era tratada como escrava lá, né? Então ela amamentou por um bom tempo, até seus 5, 6 anos de idade, imagino eu. E Moisés não teve muita
muito laço com com seus familiares. Só que Moisés tinha uma coisa clara para ele. Ele já veio com o propósito de ajudar as pessoas. Ele não gostava de ver maldade, ele não gostava de ver pancadaria, ele não gostava de ver ninguém pisando em cima de ninguém. Inclusive, quando ele viu lá, por exemplo, os caras vindo nas filhas do Reuel, ele não aceitou aquilo, ele não aceitou briga. Então ele sempre foi um cara de apaziguar, de falar, não, pera lá, por esse lado nós não vamos. Esse foi Moisés, a princípio, tá? E aí, vocês querem ler mais um pouco? Rapaz, eu tenho vontade de ler mais um pouco, viu? Mas vou fazer o seguinte. Hoje, pessoal, eu tô com vários compromissos hoje aí, mas eu vou ler mais esse pedaço, mais uma linha. Êxodo, capítulo 3. Moisés e a sarça ardente. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés! E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Putz! E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para a terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jubizeus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com os egípcios, com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vocês entenderam? Moisés fugiu do Egito porque tinha medo. O faraó que mandou matá-lo morreu, beleza. Mas Moisés morreu por um único motivo, ele estava com medo. O que Deus fez? Deus chegou nele e falou assim, volta lá. Volta lá e salva o teu povo. Volta lá e salva o meu povo. Eu sou seu Deus. Volta lá e salva eles. E Moisés disse a Deus, olha só o que Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E Deus disse, certamente estarei contigo, este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E continuou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, eu certamente vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito, eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos ferezeus e dos heveus, e dos jebuseus, para a terra que emana leite e mel.
Eles ouvirão a tua voz. E irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito. E lhes direi: o Senhor, Deus dos Hebreus, se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir. Te suplicamos 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. E depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa joias e prata, e joias de ouro e vestes, e as poreis sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. E respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor te apareceu. E lhe disse o Senhor: o que há em tua mão? E ele disse: um cajado. E ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o cajado se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: põe agora a tua mão no peito. Ele pôs a mão no peito, e quando tirou a mão, sua mão estava leprosa, como neve. Ele disse: põe a tua mão no peito de novo. E ele pôs novamente a mão no peito, e quando tirou do peito, eis que a mão estava normal. E acontecerá que, se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à sua voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tirasses do rio se tornarás em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de língua lenta. E o Senhor disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mundo? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: ó meu Senhor, envia, rogo-te pela tua mão aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: não é Arão o levita, teu irmão. Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás a palavra na boca. E eu serei com a tua boca, e com a dele. E vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo. E assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás teu cajado em tuas mãos, com a qual fará sinais. Ai, ai, gente do céu. Moisés tinha medo, e além de Moisés ter medo, Moisés era gago. Ele falou: meu Deus, como que eu vou falar pro povo? Ele nem conhecia os antepassados dele. Como que o povo vai acreditar em mim? Como que eu vou falar pro povo? Eu sou gago. Deus falou assim: ó, eu que fiz tudo. O cego, o mudo, o surdo, o que vê, o que não vê, o gago, o que não é gago. Eu que fiz tudo. Quando você falar, quem falará vai ser eu. Não, mas manda meu irmão, que meu irmão tem coragem. Negativo. É você. É você que vai lá salvar teu povo. Não, meu Deus, mas o povo não vai acreditar em mim. Pega esse cajado aí, rapaz. Joga ele no chão. Jogou o cajado no chão, o cajado virou a prova. Ele, ó, perna pra que te quero. Volta pra cá, rapaz. Pega o cajado pega a cobra pela cauda. Quando pegou a cobra pela cauda, virou um cajado de novo. Pega a tua mão agora, coloca ela dentro do peito.
Tira tua mão do peito. Meu Deus do céu, minha mão. Calma, rapaz. Calma. Coloca tua mão dentro do peito de novo. Tação. Se liga. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus criador do céu e da terra. Eu criei tudo. Agora é o seguinte. Pega e vai lá. E resolve essa bagaça. Não tô pedindo não. Tô mandando. Você que vai. Não quero saber se você tá com medo. Não quero saber se você é gago. Vai lá, quando você falar, quem vai falar vai ser eu. Vai lá e resolve essa bronca pra nós. Incrível, né? Mais um medroso que Deus pegou. E Deus falou, vai lá e faz. Eu não quero saber do teu medo, não quero saber da tua desculpa. A tua desculpa é ser gago? Tô nem aí pra você. Vai lá e resolve. Não, mas manda meu irmão, que é forte, que é musculoso, que não tem medo. Eu não quero saber. Vai você, eu posso até deixar teu irmão com você, ele vai junto. Mas você será meu porta-voz. Você será o porta-voz de Deus. Então, pessoal, eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais pra amanhã, viu? Amanhã às 4h47 a gente tá aqui de novo. Eu não sei se vocês sabem, eu faço isso todo dia em jejum, tá? É maravilhoso. Vamos fazer agora o nosso start do dia? O nosso start, para quem não sabe, é a nossa inicialização do dia, tá? É iniciar o dia da melhor forma. Agradecendo a Deus. Feche seus olhos. Respira bem fundo. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por mais um dia. Eu conecto meu espírito no seu espírito. Meu espírito guia meu corpo. Meu corpo governa minha alma. Meu corpo foi chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. Eu te agradeço por hoje. Meu Deus, esteja comigo como o Senhor esteve com Moisés. Guia minha boca, para que da minha boca não saiam palavras maldosas, para que da minha boca só saiam palavras boas, só saiam palavras de prosperidade. Esteja comigo no dia de hoje, Senhor. Eu te temo como as parteiras temiam o Senhor, eu também temo ao Senhor. E eu não vou andar 1 centímetro sem a sua presença, sem o Senhor comigo. Muito obrigado, Senhor, por cada dia que passa, o Senhor me fazer evoluir, e o Senhor me mostrar um pouco da sua palavra, e o Senhor me mostrar o quanto o Senhor é bom e generoso, e o quanto o Senhor tem nos abençoado. Desde lá de trás da terra do Egito, o quanto o Senhor acredita no seu povo. Obrigado, Senhor, por eu poder enxergar, por eu poder escutar, por eu poder falar, por tudo, Senhor, por eu poder respirar, por cada passo que eu dou, meu Deus. Me acompanhe no dia de hoje, nessa terça-feira maravilhosa, e esteja comigo. E eu não dou um passo sem o Senhor. Eu não tenho medo, Senhor, desde que o Senhor esteja comigo. Muito obrigado por hoje. Que nosso dia seja abençoado. Fechou, moçada? Fechou? É muito bom. É muito bom a gente iniciar o dia desse jeito, né? É muito bom a gente iniciar o dia dessa forma. Obrigado a vocês que me acompanharam. Obrigado a vocês que estão comigo. Vocês não têm ideia. Agora estamos aqui conversando, tá? Se vocês quiserem saindo já, aqui finalizou também já, 5h40 da manhã. Começamos às 4h47, então praticamente 1 hora aqui. Muito obrigado a todos aí. Andem na presença de Deus. Deus vê tudo, viu? Deus sabe de tudo. Cuidem do coração. Cuidem do coração, tá? Fechou? Eu desejo a vocês um bom dia. Que Deus esteja com vocês. E vamos fazer o seguinte hoje? Vamos tocar o terror na terra da melhor forma, ajudando pessoas. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, ela precisa de um simples afeto, de uma simples palavra, tá? Fala para elas quem foi José do Egito, o Gago. Amanhã nós vamos saber o que ele fez lá. Beleza, moçada? Um grande abraço a todos. Deus abençoe seu dia. E é isso. Fui!